Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu sou o André e hoje eu quero falar com vocês sobre alternativas de compressão da aorta abdominal para a finalidade de controle de sangramento. Nós temos já técnicas de controle de sangramento em membros e outras localizações bastante difundidas, inclusive em regiões juncionais, mas isso que vamos falar aqui hoje não tem tanta capilaridade, né? Não encontrou tanto público assim como seria necessário, como gostaríamos que fosse. Então a ideia é te municiar com mais essas informações, trazer um apanhado geral do que está na literatura acerca disso. Nós vamos falar hoje especificamente daquelas hemorragias que atingem vasos abaixo da bifurcação aórtica, né? Já atingem a ilíaca, atingem femoral comum. Então, nesses casos especificamente, nós devemos lançar mão de determinadas técnicas, porque as que nós conhecemos provavelmente serão inócuas nesses tipos de sangramento. Então, a ideia aqui é mostrar que a compressão da aorta abdominal pode surtir efeito para essas hemorragias específicas que eu acabei de citar. E para isso nós vamos falar tanto dessa compressão da aorta feita de maneira manual, ou com as mãos ou com o joelho, essa compressão da aorta feita com um torniquete abdominal e não é nem a compressão da aorta, mas a oclusão da aorta feita com um balão intra-aórtico no abdômen por meio do dispositivo chamado Reboa. Então vamos lá. A primeira que eu quero mostrar é justamente a compressão manual, que você vê nas figuras, né, a forma de se fazer. O punho esquerdo é posicionado, ele é abraçado, coberto com a palma da mão da mão direita, e aí com essas duas mãos mais ou menos igual à posição que tomamos para fazer a compressão torácica na parada cardiorrespiratória, de forma mais ou menos igual nós fazemos essa compressão. Onde vamos fazer essa compressão? A maior parte das descrições dizem que devemos fazer essas compressões na região do epigástrio. Mas também encontramos a descrição que diz que devemos fazer um pouco acima da cicatriz umbilical, um pouco deslocado para a esquerda. Mas o que predomina é justamente essa compressão abdominal bem na posição do epigastro, fazendo força suficiente para que haja a oclusão completa e cessar o fluxo sanguíneo na aorta abdominal. Essa é a primeira das técnicas. Aqui nós já vemos o uso de dispositivos. Isso aqui é um torniquete abdominal, um AAJT, um abdominal aórtico juncional torniquete. É um equipamento, assim como tantos outros nossos no APH civil, um equipamento idealizado no ambiente de combate, para fazer justamente o controle dessas hemorragias. Combatentes têm cabeça protegida, têm tórax protegido, mas não tem, muitas vezes, essa área juncional abdominopélvica protegida. Então, são com frequência atingidos, né, por projéteis de arma de fogo, inclusive de alta energia, né, geralmente de alta energia, justamente nessas regiões. Então, isso foi desenhado para isso. Percebam que é uma braçadeira larga, né, que vai envolver a região abdominal, e é um dispositivo pneumático, ele vai ser inflado, e um dispositivo protuberante vai fazer a pressão na parede abdominal. E a terceira delas, o Reboa. Se as primeiras duas técnicas são técnicas não invasivas, são técnicas externas, aqui nós já temos uma técnica invasiva. Inclusive, deve ser utilizada somente por pessoal médico treinado. A ideia aqui é introduzir um balão na aorta abdominal, inflar esse balão e o sangramento é interrompido. A gente oclui a aorta abdominal, consequentemente o fluxo abaixo daquela oclusão vai ser cessado, a hemorragia vai ser interrompida. Então, uma técnica invasiva, certo? Diferente das outras duas, é a técnica invasiva nesse contexto de controle de hemorragias nessa região juncional. Agora eu quero começar a falar com vocês sobre alguns estudos, né, o que temos. Eu não explorei toda a literatura, obviamente, né, do que tenho, consegui selecionar uns 12 artigos, mais ou menos, né, trouxe somente alguns, porque a gente tem limite de tempo também, né, para fazer essas postagens, até para você também ter o seu limite de tempo para assistir. Então eu não quis fazer um vídeo tão longo assim. Esse primeiro do Blaivas, lá de 2006, ele parte do seguinte pressuposto: olha, lá no ambiente de combate, o pessoal ensina a fazer essa técnica lá de colocar o joelho lá em cima do abdômen para interromper o fluxo da aorta abdominal. Será que isso funciona mesmo? O pessoal está falando que funciona. Eu quero testar, eu quero reproduzir isso em laboratório. E foi isso que ele fez, não com o joelho. O joelho foi substituído por um halter. Cada halter sendo incrementado de 9 a 9 quilos. Então, primeiro com 9 quilos, depois um com 18, depois outro com 27, e por aí seguia-se em frente, tudo bem? Os voluntários eram todos saudáveis. O que ele identificou? E aí, para saber se havia efetividade ou não, ele utilizou ultrassonografia.
Se o fluxo sanguíneo na artéria femoral comum fosse interrompido, é porque houve efetividade. Se não fosse interrompido, não havia efetividade. E o que ele identificou é que para haver efetividade, deveria haver um peso sobre aquela região abdominal maior do que 54,4 quilos. Aí você fala assim, beleza, tranquilo, descobriu a roda. Eu vou imprimir 54,4 quilos aqui, assunto resolvido. Não, não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque nós vamos ver futuramente em outros estudos, que já começa a trabalhar com humanos especificamente, fazendo a pressão, em que o sucesso, a efetividade de atingir mais do que 54 quilos está relacionada ao peso do socorrista. Aqui nós vamos começar com um autor, ele é enfermeiro, um enfermeiro canadense, o Douma, que se debruça sobre esse tema. Inclusive, os artigos mais frequentes que nós temos sobre esse tema estão no Canadá. Tá bom? O Douma se debruça sobre isso e, com base naquela informação que ele tinha do Blyver, de 54,4 quilos, ele quis novamente fazer esse teste, claro que aperfeiçoando em determinados pontos, mas não conseguindo tanto aperfeiçoamento assim em outros. Por exemplo, lá a gente tinha voluntários saudáveis, então o modelo era humano. Aqui o modelo não é humano. Ele utilizou um pacote, uma bolsa de solução fisiológica de 250 ml. E as pessoas deveriam colocar o seu peso ali em cima, fazer a pressão ali em cima, ou com as mãos ou com o joelho. E aí havia duas orientações distintas. Olha, o voluntário, você vai fazer uma pressão aí, de maneira que você consiga ficar 20 minutos. E depois você vai fazer uma pressão de maneira que você consiga ficar 2 minutos. Quando essas pessoas ficavam 20 minutos, ele identificou que elas conseguiam imprimir sobre aquele modelo, em média, um peso de 38 quilos. Perceba que não é aquele peso encontrado lá pelo Blyver de 54,4. Mas essas pessoas ficavam 2 minutos, o peso aumentava. Em média 44 quilos. Mas perceba também que não está condizente com o peso de 54,4 quilos encontrado lá pelo Blyver. Se observou nesse estudo que quando se utilizava o joelho, os socorristas conseguiam imprimir um peso de cerca de 80% do seu peso corporal. Então se você pega um socorrista com 100 quilos, ele conseguia imprimir 80 quilos com o joelho. É um estudo que atrela a efetividade ao peso do socorrista. Quanto mais pesado é o socorrista, mais peso ele consegue imprimir sobre o abdômen. Aqui um outro estudo publicado do Douma, aqui é um relato de caso, né? Ele reportou esse caso. O indivíduo foi baleado, tinha 3 ferimentos, um ferimento abdominal no quadrante inferior, um ferimento abdominal em flanco e um ferimento na coxa direita. Ele tinha esses 3 ferimentos. Ele foi atendido numa unidade de saúde pequena, e lá um socorrista leigo começou a fazer os seus primeiros socorros. No ferimento abdominal do quadrante inferior, ele começou a fazer uma pressão. Ele conseguiu controlar esse sangramento. Porém, o ferimento do flanco e da coxa continuavam sangrando intensamente. Aí o que ele fez? Ele começou a fazer uma pressão manual única na altura do epigástrio. E em alguns minutos, ele percebeu que o sangramento cessou em todos os ferimentos. Ele foi substituído por outro socorrista. E esse socorrista, após alguns minutos de pressão, eles notaram que o sangramento voltou. O primeiro socorrista que conseguiu efetividade com a compressão abdominal tinha mais de 90 quilos. O segundo socorrista, que não conseguiu efetividade, tinha cerca de 65 quilos. Mais uma vez, uma relação entre a necessidade de peso para se conseguir o peso necessário sobre o abdômen. Os paramédicos chegaram, o paramédico começou a fazer a compressão, tinha mais de 90 quilos, conseguiu sucesso. Durante o transporte, foi parada a compressão para fazer alguns procedimentos, voltou com a compressão e mesmo assim ele parou. Ele teve uma parada cardiorrespiratória por AESP, entrou no departamento de emergência, ele teve uma toracotomia de ressuscitação, não tinha sangramento no tórax, só tinha sangramento no abdômen, a aorta foi clampeada, ele recebeu volume, ele recebeu sangue e foi reanimado. Só que infelizmente esse paciente morreu, né? O grau de deterioração clínica já havia sido enorme, a família autorizou, né, esse relato de caso, e é importante porque é mais um caso, né, que se relata, embora seja só um relato de caso, tudo bem? Mas que se informa que um socorrista leigo conseguiu efetividade fazendo uma manobra de compressão abdominal com compressão da aorta. Aqui um outro estudo já de 2020, aquele outro é de 2014, nesse lapso de 14 para 20 nós temos diversos estudos, principalmente o do Douma. O Douma se debruçou sobre isso. Como eu disse, o Douma é um enfermeiro canadense, assim como esse autor. Não consigo falar esse nome, esse autor também é um enfermeiro canadense. O Canadá tem produzido muitos estudos acerca disso.
Ele chama de revisão integrativa, inclusive o título do artigo é revisão integrativa, mas tem muita cara de revisão narrativa ao invés de ser revisão integrativa. E a partir dessa revisão integrativa, ele propõe o uso das 3 técnicas, mas de maneira sequencial. Enquanto não se tem dispositivo tipo torniquete abdominal ou um reboa, que se faça a compressão manual ou com o joelho. E aqui o estudo mais recente, publicado agora em 2021 na Injury, do Xi e colaboradores, também é um artigo de revisão, tá bom? Tem muita cara de scope review, revisão de escopo, tem muita cara mesmo, né? Que ele traz todas as técnicas, o que se fala, bem o estado da arte, né? E ele vai na mesma linha do autor anterior, né? Ele apresenta essas 3 técnicas como possíveis, colocando a possibilidade de se fazer novamente a pressão manual, a compressão manual da aorta abdominal, quando não tem disponibilidade de maior tecnologia. Nesse caso, especificamente, o torniquete abdominal e o reboa. E aqui, para a gente encerrar os slides, quem me acompanha no Instagram, eu postei essa cadeia de sobrevivência. Eu gosto muito, lá no Instagram, eu gosto muito desses tipos de imagem, eu acho elas muito didáticas, muito pedagógicas para entendimento de determinados assuntos. E com base na linha da cadeia de sobrevivência na PCR, nós temos aqui a cadeia de sobrevivência nas hemorragias juncionais com potencial ameaça à vida. É isso que essa cadeia está nos mostrando. Ele começa com uma compressão manual. Eu fiz essa adaptação, tá bom? Para a nossa realidade. Eu fiz essa adaptação por minha conta, livremente. Adaptado, mais uma vez, do Dolmes. É um estudo de 2016. Então ele propõe que se inicie com a compressão manual ou com o joelho, tudo bem? Tanto faz. A gente viu lá no artigo anterior que ele propõe o joelho por se conseguir o peso necessário com mais facilidade. Acione o serviço de emergência, no nosso caso ou 92 ou 93, a depender da cidade. Quando eu tiver um dispositivo próprio disponível, eu utilizo esse dispositivo, mas tenho que transportar rápido para o hospital para que ele possa passar por uma cirurgia de emergência. Isso aqui é bem legal, tá bom? É uma forma bem didática de ilustrar essa sequência tão importante para esse controle desse tipo específico de hemorragia. Então, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês. Como eu disse, eu não quero me aprofundar em cada uma dessas coisas, fica para depois. O que eu quero é mostrar o que temos e o que tem sido falado, e vocês percebem que nós temos artigos de 2020, 2021, de 2016 para cá nós temos diversos, né, artigos que tratam esse tipo de coisa e incentivando o uso dessa compressão manual ou com o joelho da aorta abdominal, inclusive propondo que eles constem do programa, desses programas tipo Stop the Bleed, para o controle de hemorragias, porque eles podem ser ensinados para leigos, eles podem ser executados para leigos, mas lembrando, pessoal, mais uma vez, que a efetividade dessa técnica de compressão manual está muito atrelada ao peso do socorrista. Se eu tiver que utilizar, eu tenho que escolher o socorrista mais pesado da guarnição. Por que eu vou escolher logo o socorrista mais pesado da guarnição? Para eu não ficar com tentativa e erro. Porque a hemorragia, o sangramento não espera. Se eu ficar, não, vai você. Ah, você não deu certo. Agora vai você. Escolho logo o mais pesado. Faz a técnica correta, lembrando, a maior parte da literatura descreve a região do epigastro para fazer a compressão. Mas também temos a descrição feita logo acima da cicatriz umbilical, um pouco deslocado para o lado esquerdo. Enquanto não temos equipamentos próprios para fazer esse controle de hemorragia nessa região juncional especificamente, podemos lançar mão das técnicas de compressão manual, enquanto não conseguimos mudar essa nossa realidade. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu queria falar por hoje. Até a próxima.